Os Estados Unidos relatam que um petroleiro foi apreendido, confiscado na costa da Venezuela em meio às tensões entre os dois países. Isso foi numa coletiva de imprensa momentos atrás, quando o presidente americano Donald Trump confirmou. Hoje o Apocalipse News em horário extraordinário, nós cobrimos antes do programa ao vivíssimo, com tradução simultânea, enquanto o presidente americano falava. Confira o que ele disse, o momento onde ele confirma a apreensão. Acabamos de confiscar um navio tanque na costa da Venezuela, o maior navio tanque petroleiro já tomado. Muitas coisas estão acontecendo. Vocês vão ver isso mais tarde e vão falar disso. Bom, muito bem, eu tô aqui com a Manu Ericouri, Manu, nossa editora de China e Eurásia, também cobrindo outros assuntos internacionais. Manu, explica pra gente o que aconteceu então, uma breaking news, navio petroleiro confiscado na costa da Venezuela. Primeiro a Bloomberg noticiou isso mais ou menos 2 horas atrás, e agora o presidente americano, então, nessa coletiva de imprensa, falou que os Estados Unidos eram quem havia confiscado, mas não deu muito mais detalhe. O que a gente sabe até agora, tem alguma outra informação ou é só isso? Bom, Marcos, antes de tudo, muito obrigada por me receber. Boa tarde aqui para a nossa audiência. Então, eu vou trazer para você basicamente os detalhes que a gente tem até agora, que não são muitos. No entanto, eles já estão chamando bastante atenção. O que a gente sabe até agora, então, que teria uma ordem do governo americano para que eles confiscassem esse petroleiro que estava passando ali na costa da Venezuela. Eles fizeram um confisco, no entanto, até agora, embora eles tenham confirmado que isso realmente aconteceu e que foi autoria do governo americano, eles não confirmaram de quem era esse petroleiro. Agora, vale destacar aqui que o governo americano já confirmou alguns detalhes. O primeiro deles era que era um petroleiro muito grande. Outra questão também é que eles disseram que, na verdade, a apreensão do petroleiro ela já estava sendo coordenada e elaborada há algumas semanas. Então, foi algo realmente premeditado, não foi algo de última hora. E eles comentaram que não teve nenhum incidente ali durante essa atuação do governo americano, ninguém se machucou. Além disso, a tripulação não tentou reagir. Talvez eles já até estivessem esperando de alguma maneira ali. Mas é isso que nós sabemos até agora. Por enquanto, somente algumas especulações de quem poderia então ser essa embarcação. No entanto, até agora nenhum tipo de confirmação realmente. Manu, eu tenho aqui também uma apuração, a gente está tentando entender conforme a coisa se desdobra, mas claro que a Venezuela é talvez o ponto de maior inflexão, de maior influência hoje de regimes que são adversários dos Estados Unidos na região. Estamos falando de China, Irã e Rússia principalmente, países que frequentemente chegam até a enviar tropas, fazer exercícios militares conjuntos ou assinar acordos simbólicos que sejam na região. Bom, eu estou aqui procurando para a gente ter essa informação convenientemente, mas de longe o país que mais comercia petróleo com a Venezuela, então aqui a China, onde até pela questão de empréstimos predatórios chineses, muitas das dívidas são pagas não em dinheiro, mas em petróleo, coisa que também a gente já viu acontecer no Equador com a Venezuela em outra dimensão. Depois, companhias russas, incluindo a Rosneft e Lukoil, também sancionada pelos Estados Unidos, e ainda o Irã. O caso do Irã, especialmente, aí é um negócio que tem uma relação preocupante com a Venezuela. A gente já viu anteriormente, mesmo o voo chamado Aeroterror, um voo que fazia a rota Teherã, no Irã, Damasco, na Síria, Venezuela, sem revelar a lista de passageiros à Interpol, quando a Interpol pedia, então, por essa revelação. A gente viu o Macran, Dena, outros petroleiros já sancionados pelos Estados Unidos se aproximando em outras oportunidades da América do Sul. Foram os petroleiros que atracaram no Rio de Janeiro, mas também da Venezuela. Então, por aí, não sei, me parece, aí agora a gente já está entrando em análise, especulação e cogitando as hipóteses do que está acontecendo, mas é bem embasado. Possivelmente algum navio ligado ou à China, ou a Irã, ou a Rússia, Emirados Árabes Unidos, também tem alguns outros parceiros, mas uma coisa que passa por esse caldo, na minha impressão. Quais as tuas primeiras impressões? Provavelmente alguma coisa por aí, tu concorda? Bom, Marcos, muito possivelmente seja assim alguns desses países, principalmente se a gente considerar esse momento de tensões ali com os Estados Unidos. Sejamos honestos, esses seriam provavelmente os países que teriam a coragem realmente de mandar um petroleiro ali para a Venezuela, justamente neste momento, porque boa parte dos outros países, então, tentariam evitar tanto um ataque do governo americano quanto um conflito realmente ali. Agora, é interessante realmente
algum detalhe que vai ser bem importante para a gente entender que país provavelmente que é o dono dessa embarcação é a gente entender se esse petroleiro estava saindo da Venezuela ou estava indo para a Venezuela de outro lugar. Porque, como você comentou, a China é o principal comprador do petróleo venezuelano. E nos últimos 3 meses eles aumentaram significativamente esse número, essa quantidade de petróleo que eles estavam vendendo para a China. Agora, se esse petroleiro ele estiver indo, então, para a Venezuela, a chance grande realmente é que ele seja um navio iraniano. Isso porque, como você já comentou, eles têm vários esquemas realmente para enviar, então, o petróleo do Irã para a Venezuela. Inclusive, em 2022, veio à tona aquela questão de que existiria um esquema maior onde a Venezuela, então, enviaria através de alguns grupos terroristas, incluindo o Hezbollah, enviaria ouro para o Irã, onde ele, então, revenderia esse ouro em outros países ali da região, outros países árabes, incluindo, por exemplo, Turquia, entre outros, e eles utilizariam esse dinheiro do ouro, então, para financiar esses grupos terroristas. E, em troca, o Irã, então, enviaria para a Venezuela petróleo. Então, é muito importante a gente realmente entender se este navio, se esse petroleiro estava saindo da Venezuela, porque se estivesse saindo, muito provavelmente pode ser, sim, uma embarcação chinesa, ou se ele estava indo até lá, porque daí tem uma chance muito grande que realmente esse petroleiro seja iraniano. Até vale destacar aqui, só para concluir esse comentário, me parece que no meio disso tudo, quem tem realmente saído, quem sai ganhando de tudo isso é realmente o regime chinês. Porque nos últimos tempos eles têm conseguido então comprar petróleo muito barato do Irã, da Venezuela e também da Rússia, justamente por conta das sanções que esses 3 países têm. Manu, uma das questões aqui também que é interessante a gente apurar é que, explicando aqui um contexto, porque daqui a pouco vai começar a pipocar a informação de que o negócio era do Panamá, ou ele era um navio da Libéria. Mas explicando, pessoal, estou especulando aqui, mas a questão é que tem o que eles chamam de bandeira de conveniência. Então, muitas vezes, um navio é operado por uma empresa de um país, mas tem a bandeira de outro país. Isso por uma série de motivos, desde questão fiscal, taxação e os custos de operar uma bandeira em determinado país. Pensa aí que nem todo carro alugado aí tem a placa em Minas Gerais por causa do IPVA. É um negócio parecido com isso que acontece também com as rotas de navegação. Mas tem ainda um acréscimo, que é a questão da evasão de sanções, tá? Então isso é outra das coisas que a gente vai estar monitorando seguindo adiante. Manu, nessa mesma coletiva de imprensa, lembrando, Trump tem falado toda a coletiva que ataques em terra vão começar muito em breve, além dos ataques que têm acontecido pelo mar, no Caribe e no Pacífico Oriental, tá? Então, a gente teve mais uma agora, na qual Trump falou que esperava que Gustavo Petro estivesse ouvindo. Teve uma pergunta de um repórter, isso foi na tradução simultânea de agora há pouco, nossa apuração acabou de pegar o corte da tradução que a gente estava falando. Mas Trump então respondia um repórter que perguntava sobre Gustavo Petro, eu estava na tradução simultânea, e ele disse, espero que ele esteja ouvindo, porque ele é o próximo. Vamos conferir. Repórter, você já falou com o Brasil, com o México, com a Colômbia e com o Nicolás Maduro. Não ouvimos essa pergunta. Trump, não pensei sobre isso. Eu não pensei tanto sobre isso. Ele tem sido muito hostil com os Estados Unidos. Ele vai ter problema se ele não ficar esperto. A Colômbia está produzindo muitas drogas. Eles têm fábricas de cocaína. Eles fabricam cocaína, como vocês sabem. Então é melhor aquele cara ficar esperto. Ele fala de Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Ou ele vai ser o próximo. E ele vai ser o próximo. Ele vai ser o próximo também. Espero que ele esteja ouvindo. Ele é o próximo. Nós não gostamos de gente assim. Pega, vende droga e mata a gente nos Estados Unidos. A Colômbia é um gigante fabricante de drogas. Eu tô falando de cocaína em particular. Como vocês sabem. Bom, espero que ele esteja ouvindo, porque ele é o próximo, tá me escutando? Ele é o próximo. Foi o que ele disse então de Gustavo Petro, uma coisa que amplia a tensão regional. E se a gente está falando de próximos ataques em terra, como o Trump vem anunciando, os países candidatos aí começam a aumentar em número. Ele citou anteriormente a questão de América Central, rotas e qualquer um, então, que fosse visto traficando cocaína nos Estados Unidos adentro seria um possível alvo em mar ou em terra. Foi o que Trump falou. Manu, então, uma questão com esse navio-tanque, esse petroleiro aí, que vem num caldo ainda junto dessa declaração de que Gustavo Petro é o próximo. Tua primeira impressão aí, traz pra gente um comentário, como é que tu recebeu essa fala de Trump. Bom, perfeito, Marcos. Eu até, na verdade, antes de seguir com isso, eu gostaria só de fazer um adendo a isso que você estava comentando antes de você passar esse trecho
do aviso, do alerta ali que Donald Trump deu, porque você comentou sobre talvez vir à tona algumas notícias de que talvez esse petroleiro pertença a outro país, e vale destacar aqui que um caso muito inusitado, na verdade, relacionado a isso, aconteceu poucos meses atrás, onde a gente teve uma notícia de que um petroleiro que, na verdade, estaria saindo da Venezuela e indo para a China, na verdade, estava com uma documentação como se estivesse saindo do Brasil. Só achei interessante trazer essa informação para a gente entender que isso tem acontecido com bastante frequência. Agora, sobre essa questão da pressão ali, do aviso que Donald Trump deu para Gustavo Petro, ele já tem dado vários avisos para o presidente colombiano, inclusive chegou até mesmo a colocar sanções em cima dele, principalmente a questão toda ali se intensificou bastante quando Gustavo Petro fez aquela viagem então para os Estados Unidos, que foi aquela viagem para a ONU, e ele fez um discurso ali dizendo, então, que o exército americano deveria desobedecer às ordens do governo ali dos Estados Unidos. E a tensão começou a aumentar bastante desde lá. A gente tem visto cada vez mais esses alertas de Donald Trump dizendo que todos os países que estiverem, de alguma forma, incentivando o tráfico de drogas, principalmente as drogas que estão indo para os Estados Unidos, então, eles deveriam tomar cuidado. E como o Trump comentou, e até você tem trazido várias informações muito valiosas aqui no canal sobre isso, nos últimos anos, principalmente ali desde 2023, a Colômbia tem se estabelecido cada vez mais como um grande produtor de cocaína aqui na nossa região. Por isso, realmente, eu acredito que essa pressão de Trump sobre a Colômbia só deva aumentar. E vale destacar que, na verdade, isso se alinha muito com o que a gente viu ali dito muito claramente nessa nova estratégia de segurança dos Estados Unidos, que foi divulgada na semana passada, onde a gente teve uma confirmação agora, então, que o governo americano pretende exercer ainda mais a doutrina Monroe, onde o Trump falava justamente sobre a influência que o governo americano pretende ter cada vez maior aqui no nosso hemisfério e também essa questão de tentar conter realmente o tráfico de drogas em toda a região. Então eu espero que isso se intensifique, acredito na verdade que isso se intensifique cada vez mais e vale destacar, está um cenário bem favorável para Trump aqui na região. Só para concluir sobre essa questão, porque, por exemplo, a gente teve a questão agora das eleições de Honduras, onde, a princípio, o candidato que era o favorito de Trump, o Asfura, venceu as eleições, e agora vamos ter eleições no Chile também, onde Antônio Casti, que é um dos favoritos do Trump, a princípio é o favorito para vencer. Então, um cenário bem favorável para Trump, e só coloquei isso porque, tendo vários aliados na região, espera-se, então, que ele aumente ainda mais a pressão, porque vão ter várias pessoas para, querendo ou não, apoiar as medidas de Trump aqui. É interessante porque nesse documento da Estratégia de Segurança Nacional, ele estava falando ali sobre, então, o que ele estava discutindo para a Europa era reforçar, então, a questão dos países onde havia uma onda direitista, havia candidatos alinhados, aquilo era bem recebido na Estratégia de Segurança Nacional que foi citada por Trump. Mas depois, para além disso, ele falava sobre reforçar a identidade comum, então, entre Europa e Estados Unidos. Com a América Latina, ele falava sobre a corolária Trump, então, que nem você... Nossa, perdão, pessoal. Falando rápido aqui, uma transmissão depois da outra, deu até um ruim aqui. Mas, melhor é até que o chat comenta quando essas coisas acontecem. Mas ele falava a respeito dessa corolária Trump, então, na América Latina. E você citou bem o caso de Honduras, tem a eleição no domingo, agora no Chile, nas eleições de meio mandato para o Congresso argentino, deu aquele apoio para o Milei. Agora, seguindo adiante, a gente aguarda para ver como a coisa se configura, mas uma América Latina que mais e mais tende a ser prioridade na política externa americana, segundo os próprios documentos de segurança nacional. E aí, para a gente só pincelar, o assunto muito vasto para a gente entrar aí em cima disso, mas com as eleições de 2026 também vindo adiante no Brasil. Lembrando, as 3 prioridades de primeira hora nessa política de Trump, a gente estava falando de Colômbia, onde ele falou sobre o julgamento de Álvaro Uribe, Brasil, onde impôs tarifas junto com a Índia, né, entre as mais altas do mundo, falando sobre o julgamento de Bolsonaro, e aí, claro, a Venezuela, que foi o país, talvez eufemismo, né, o país, então, com a participação mais extrema da política externa americana. Bom, Manu, muito obrigado.